Oi, eu sou Raquel Minardi e esse é mais um episódio do videocast sobre a carreira acadêmica. Em episódios anteriores, nós falamos sobre as fases da carreira acadêmica no Brasil e começamos falando sobre a iniciação científica e sobre o mestrado. No episódio de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o doutorado. Bom, então a gente falou sobre o mestrado. Se você ainda não ouviu esse episódio, eu recomendo fortemente que você ouça, porque lá a gente fala sobre o início da carreira científica, né? Então, desde antes até, né, na iniciação científica, a gente fala um pouquinho nos outros episódios sobre o método científico, sobre o que é esperado para um IC, para um mestre, né? Então, assim, no vídeo de hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o doutorado. E de fato, se a gente for pensar, o doutorado é o último passo antes de que se forme um cientista, né? Então, a partir daí, da obtenção do título de doutor, o cientista ele está apto para ingressar na carreira. Então, isso significa que ele vai fazer um concurso público, por exemplo, numa instituição de ensino e pesquisa, né? Seja federal, estadual, seja privada. Ou ele pode fazer também um concurso no instituto de pesquisa. Então, normalmente, como a gente falou antes, esses concursos eles requerem o título de doutor. O doutorado, ele forma esse profissional. Então, a gente tem que investigar um pouco o que é necessário, então, que esse profissional tenha e que ele precisa adquirir, então, essas habilidades durante seu curso de doutorado, durante seu doutoramento. Ele precisa ser um cientista completo. Então, ele precisa ter diversas habilidades. A gente sabe que nem todas elas são trabalhadas, né, na pós-graduação. Por exemplo, a gente, em geral, tem uma ênfase muito menor no ensino, né? Então, a gente tem algumas disciplinas de estágio em docência, de treinamento didático e tudo, mas a gente sabe que a gente não tem, né, nos cursos de doutorado, em geral, uma ênfase muito grande no ensino, né? Ensino de técnicas para formação de professores. O forte, né, dos cursos de doutorado hoje são a pesquisa, né? Então a gente está ensinando ali a pessoa a fazer pesquisa, a gente está treinando um cientista, na verdade, né? Mas a gente tem que pensar, né, nas habilidades que são necessárias para um doutor, e entre elas está, claro, a capacidade de ensino, de transmissão de conhecimento. Mas é fato que o foco maior é na pesquisa. Então, se a gente for focar aqui na pesquisa, né, vamos falar um pouquinho sobre as atividades de pesquisa. Durante o mestrado, a gente tinha já aprendido um pouco dessas habilidades, né? Então, o mestrando, ele fazia pesquisa bibliográfica, ele identificava as suas questões de pesquisa, identificava as lacunas de conhecimento, ele propunha novos projetos, propunha metodologias que pudessem ser úteis para responder as suas questões. Ele já sabia fazer análises estatísticas, fazer análises dos seus dados, né, com as mais diversas ferramentas, visualizações. Ele já tinha capacidade de analisar criticamente seus resultados, discuti-los, apresentá-los, escrever sobre eles um texto, uma dissertação. Então, o que restou para o doutorado? Restou fazer isso tudo com um nível de profundidade muito maior, né, um nível de exigência de profundidade muito maior, e ainda produzir um conhecimento novo, tá? Então, assim, uma coisa que a gente sempre ouve falar sobre o doutorado é isso, é a necessidade de se produzir um conhecimento novo, algo inédito. Então, eu estava até vendo esses dias uma entrevista de uma pessoa que passou no doutorado, no IMPA, não me lembro o nome, mas ele estava falando isso, né, da responsabilidade que a gente tem no doutorado de fazer algo novo. Então, é como se no mestrado você estivesse fazendo alguma coisa que alguém já fez, né? Você estava fazendo de uma outra forma ou fazendo alguma coisa que alguém já fez. E no doutorado, não. Você está fazendo algo totalmente novo. Você está produzindo um conhecimento que não está em lugar nenhum, não está num livro, não está num artigo ainda, né? E é bem interessante, né? Ele faz algumas analogias, né? O mestrado, você está fazendo um desenho que alguém já fez, no doutorado você está desenhando algo completamente novo. E é muita responsabilidade, gera na gente até uma certa ansiedade e tudo, né? Mas acho que é uma coisa natural e que vai sendo vencida ali ao longo do tempo, né? São 4 anos para fazer esse trabalho. No doutorado a gente cursa algumas disciplinas
mas são menos. Muitas vezes, se a pessoa vem do mestrado do mesmo programa, ela já até elimina muita coisa, né? Muitas disciplinas, então pode ser que o doutorado tenha pouquíssimas disciplinas. Agora, eu sempre recomendo que a gente faça matérias, né? Se aparecer uma matéria nova, interessante, optativa, que tenha um assunto que tem a ver com a sua tese, vá e faça, porque é uma oportunidade única de estar ali se atualizando, aprendendo coisas novas. O professor, quando ele prepara a matéria, ele traz aquilo que tem de mais novo, os artigos mais novos. Então, assim, é aquela oportunidade de pegar ali tudo pronto, né, mastigado e absorver. Então, eu recomendo fazer disciplina, sim, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, sempre, né? Eu hoje já tenho 14 anos que eu estou na universidade como docente. Eu tenho muita vontade de sentar e fazer algumas disciplinas. Em algum momento eu até já fiz 3 disciplinas na época da pandemia, né, que eu podia fazer online. A gente, infelizmente, não arruma tempo para fazer essas coisas que a gente gostaria, né? Mas é muito interessante, muito importante. Aí você senta lá e absorve aquele conhecimento que a pessoa já vai passar ali prontinho, né? Muitas referências e tudo mais. Bom, então tem esse desafio aí de produzir algo novo, algo inédito, de se aprofundar muito mais, de tentar muito mais técnicas novas, experimentos diferentes, né? Um desenho experimental às vezes muito mais detalhado, mais trabalhoso, com muitos experimentos, muitas análises, geração de conjuntos de dados maiores, mais desafiadores. Então, o doutorado é um nível maior, né, que o mestrado. O mestrado é mais certinho ali, mais autocontido. O doutorado tem muitas possibilidades. Muitas vezes, durante um projeto, você caminha em várias linhas, né? O seu projeto pode seguir, de repente, 4, 5 caminhos diferentes, você não sabe qual que você vai, né? E aí é onde o seu orientador pode te ajudar a focar no caminho mais promissor, né, e deixar os outros para depois, para eventualmente se sobrar tempo, ou se uma outra pessoa puder colaborar. Então, o doutorado é isso. Um bom doutorado, ele levanta mais perguntas do que respostas, né? Claro que algumas respostas você tem que responder, que o fim é a sua tese, o seu trabalho, mas no fim é muito interessante, porque ele levanta mais perguntas, gera mais possibilidades de novos trabalhos do que fecha uma questão em si, né? Isso é muito importante. Mas em termos de habilidades, assim, vou ser bem sincera com vocês, eu sei que a gente está num mundo, né, científico muito produtivista, né? Isso é muito criticado, porque é muito exigido que a gente produza um artigo no doutorado, né? Não pode defender sem ter um artigo aceito. Mas a vida acadêmica é assim, né? A gente não produz o conhecimento para ficar dentro da nossa gaveta, no papel, no computador. A gente produz conhecimento para ir para o mundo, não é? Então, para isso, a gente precisa publicar. E para publicar, a gente precisa, obviamente, ter um mínimo de qualidade, um padrão, né, um rigor que vai ser avaliado e atestado pelos pares, que são outros cientistas, né, no mundo, que são especialistas naquele assunto em que você está trabalhando. Então, o que acontece? Publicar um artigo é trabalhoso, né? Dá muito trabalho, leva muito tempo, o artigo às vezes vai e volta, é rejeitado mais de uma vez, né? Escolher a revista é difícil, pagar as taxas de publicação é muito difícil também hoje. Então são muitos desafios que o doutorando e o seu orientador encontram para publicar o trabalho. Mas é essencial, normalmente na maioria dos programas, para que se dê a defesa de uma tese que tenha um artigo aceito. Então, isso é um grande desafio. E, assim, colocando um peso maior ainda, né, nas costas dos doutorandos, eu me atrevo a dizer que mais do que isso deve ser buscado. Ou seja, o que eu quero dizer, mais do que um artigo deve ser almejado. Por que eu estou dizendo isso? O objetivo do doutorado, como a gente falou, é formar um profissional. E você quer, obviamente, encontrar um emprego, não é? Então, se a gente for lá no livro do professor Gilson Volpato, né, que eu já mostrei para vocês aqui nos outros episódios, caso vocês ainda não tenham assistido, né, ouvido os outros, o livro ele se chama Administração da Vida Científica, da editora Cultura Acadêmica, e ele comenta aqui no livro que o foco, né, do doutorando ali, do pós-graduando, na verdade, é arrumar um emprego. Né? Então ali a gente já está naquela etapa em que a gente fica, inclusive, muito apreensivo, né? A gente fica um pouco ansioso com isso, né? Aqui fala, né, na pós-graduação, cada vez mais suas expectativas centram-se nos meios para conseguir um emprego em sua área de atuação.
o grande sonho de se tornar um cientista independente para finalmente colocar em prática as suas ideias. Mesmo que não seja um emprego de cientista, né, a gente quer um emprego na indústria, por exemplo, a gente começa a pensar nisso, né? Inevitavelmente você fala, será que eu vou me formar e vou arrumar um emprego na minha área ou não? Como é que é isso? A produção científica, a produção de artigos, ela está intimamente relacionada com a sua empregabilidade. Então, assim, é claro que a gente pode falar assim, não, mas eu vou para a indústria, não vão requerer que eu tenha um paper. É verdade, muitas vezes eles vão querer o seu conhecimento mesmo, né? E se você tem, né, conhecimentos necessários, se você está alinhado ali com a cultura da empresa, ótimo, você vai arrumar um emprego, excelente. Mas, em geral, né, para concursos de institutos de ciência e em universidades, vai ser avaliada a sua capacidade de produzir conhecimento e de publicar, divulgar esse conhecimento por meio de artigos. Até porque todo o resto da vida científica está atrelado a isso, conseguir financiamento, conseguir, né? Enfim, então, eu diria que outro dia eu recebi uma pergunta no Instagram. A pessoa falava assim, o que você gostaria de ter sabido no início do seu doutorado? Então, assim, quando você entrou no doutorado, é uma coisa que, se você tivesse, né, sabido daquilo, aquilo mudaria sua vida, sua estratégia do doutorado. Bom, eu digo que seria um planejamento da minha carreira. Então, seria, olha, eu quero me formar, né, eu quero obter meu título, fazer um concurso no departamento X e ser professora. O que eu preciso para fazer esse concurso? Para ser aprovada nesse concurso? E aí já preparar o meu currículo para isso. Basicamente, no meu caso, né, seriam publicações de relevância, de impacto em veículos, né, ou periódicos, conferências bem avaliadas na computação, né? Eu queria um departamento de computação. E eu não fiz isso no meu doutorado, né? Assim, é claro que eventualmente as coisas dão certo, você consegue mesmo assim uma boa colocação e tudo, mas eu não sabia disso, eu não tinha essa perspectiva, esse pensamento. Se eu tivesse sabido disso antes, eu teria planejado e preparado o meu currículo para isso. Eu teria feito um doutorado sanduíche num lugar bem forte em computação, eu teria focado no meu trabalho em computação, né? Assim, é claro que eu amo bioinformática, eu ia trabalhar com bioinformática de qualquer jeito, mas o enfoque, a cara dos trabalhos, né? O viés dos trabalhos, as próprias revistas em que eu publiquei não eram revistas de computação aceitas, reconhecidas na computação. Então, eu acabei tendo alguns problemas, algumas dificuldades que talvez eu poderia não ter tido, né? Então, o que eu tô querendo dizer? Tô focando muito na publicação, né? Tô falando, doutorado, publicação, doutorado, publicação, doutorado, publicação. Tem muitas outras coisas, tem o ensino, como eu falei, tem a capacidade de obter financiamento, tem a capacidade de orientar pessoas, colaborar com pessoas, tem o doutorado sanduíche, tem mil coisas. Mas se você aprende no doutorado a publicar, você vai aprender um pouco de tudo isso e, além disso, você vai abrir muitas portas para você. Infelizmente, tenho que te dizer, fazer um doutorado sanduíche é bom, né? Que é sair, fazer um estágio fora do país ou às vezes dentro do país em outro grupo, é muito bom. É valorizado? É valorizado. Mas se você volta e não publicou, faltou a conclusão daquilo ali. Então, assim, o que você foi fazer lá fora que você não publicou um artigo? Entende? Fica faltando alguma coisa. E quando você publica 2 artigos no seu doutorado, 3 artigos, 4 artigos, quantos forem, né? Claro que também, assim, não estou focada tanto em número aqui, eu estou focada em qualidade. Às vezes você publica um artigo muito bom, muito legal, como primeiro autor da sua tese, isso vai ser muito bem visto, vai ser valorizado. Porque qualquer pessoa, qualquer cientista sabe que aquilo é um indicativo de um ótimo trabalho, de uma boa tese, de uma tese bem embasada, entende? Então vocês podem olhar, deem uma olhada nos prêmios, por exemplo, prêmio CAPES de teses. Aqui a gente tem o prêmio UFMG de teses. Então, até na minha época, eu fui indicada como melhor tese do programa de pós-graduação, né, no ano que eu defendi, e ganhei o prêmio na universidade, né, do meu programa, e não ganhei da grande área. E tem o prêmio CAPES, como eu falei. Então, deem uma olhada nos trabalhos premiados na área de vocês. Inevitavelmente, são trabalhos que foram bem publicados. Vocês podem olhar. A pessoa produziu um artigo bacana numa revista muito legal na área, né, ou mais de um artigo. Em geral, né, pelo menos na nossa área, computação, biologia,
bioinformática, ciência da vida em geral, a gente pode ver isso. Normalmente são trabalhos interessantes, bem dentro do tema da área, né? Para ele ser premiado, ele tem que estar bem aderente às linhas do programa e tudo, mas assim, são trabalhos bem publicados. Então eu tô focando nisso, por quê? Porque o trabalho do cientista, independente se ele trabalha no centro de pesquisa, numa universidade, ele culmina com a publicação. E uma boa publicação indica, é claro que a gente sabe, tem trabalhos publicados com erro, tem trabalhos que são retirados, tem todo tipo de problemas, nada é muito perfeito, mas a gente sabe que um trabalho bem publicado, uma revista boa, de qualidade, é um trabalho que foi avaliado por pares, é um trabalho que passou ali num funil enorme de dezenas, centenas de trabalhos que são submetidos, ele foi selecionado, ele foi publicado, ele foi, melhorado até chegar naquele ponto de publicar. Então, é muito importante. Se eu pudesse colocar uma meta principal para o seu doutorado, seria aprender a publicar artigos. O que significa aprender a publicar artigos? Ler muito, principalmente artigos de bons periódicos, né, de qualidade excelente, são aqueles que você deveria visar submeter os seus trabalhos, né, mesmo que a gente não tenha recurso para pagar e tudo, é onde a gente deveria mirar, mesmo que a gente não consiga, é aquilo que você deve ler. Então, ler muito, entender o que é necessário, né? O que é necessário para publicar artigos naquela revista, em termos experimentais, em termos de dados, em termos de equipamentos, e fazer o melhor que você puder. Né? Então, ler muito e tentar publicar. Então, escreva o seu artigo, revise, peça ajuda para outras pessoas, se possível, pague uma revisão de inglês se você tiver essa possibilidade, se não tiver, o orientador revisa, outros colegas revisam, você mesmo, né? Faça cursos de inglês, porque isso é muito importante. Hoje em dia o pessoal está usando muito chat GPT para também ajudar, então assim, eu acho que são recursos que ajudam. Escreva bem, faça suas figuras com boa qualidade, faça o melhor que você puder e submeta para a melhor revista que você puder, tá? Eu sempre faço isso, eu submeto para a melhor revista que eu acredito, obviamente, que o artigo tem condição de entrar, né? Então, assim, não vai ser uma revista Nature que eu vou submeter todo dia, claro, né? Não vai ser, né? A gente não tem essa condição aqui, então é muito difícil, né? Pequenos grupos, fazer um tipo de trabalho assim. Mas a gente submete para a revista de topo, né? Então, em episódios futuros eu vou falar sobre isso, como avaliar a qualidade de uma revista, as métricas, né? Qualis, etc. A gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Mas assim, submeta para o melhor, né? Então, aqui no caso, a gente procura o Stratos A1 do Qualis, né? Os fatores de impacto alto, a gente tenta. Muitas vezes a gente é rejeitado de cara. Então, você tenta novamente numa outra revista, um degrau abaixo, né? Então, eu acho que essa é a principal habilidade a ser desenvolvida no doutorado e eu frisei muito, muito isso aqui. Para terminar, gente, eu queria comentar um pouquinho de algo que eu vou falar no futuro, que são os problemas que podem acontecer ao longo do doutorado. E são muitos, né? A gente não conseguir resultados satisfatórios, ficar batendo a cabeça e não conseguir gerar resultados legais, tudo dá errado, né? Dá aqueles famosos resultados negativos, isso pode acontecer. O projeto de doutorado, muitas vezes ele é mudado ao longo do tempo. Então, como eu falei, o doutorado ele se bifurca em 2 caminhos diferentes, 3, 4, 5. Uma das linhas, vocês vão ver que cai num beco sem saída, então você abandona, vai para outra linha. Então, eu me lembro de um colega que falava que eu achei o veio de ouro do meu doutorado. Você tem que achar o veio de ouro, né? Você tem que ver ali onde é que é mais promissor e ir. Muitas vezes o projeto muda por falta de recursos, por falta de colaboradores, por dar errado mesmo, porque alguém publicou antes o seu trabalho, isso é assustador, né? Você está com o trabalho quase pronto, uma pessoa vai lá e publica antes, então você tem que dar 10 passos atrás, estudar o trabalho da pessoa e ver onde é que o seu é melhor, onde é que você pode melhorar, onde é que você pode conseguir algo inédito novamente. Então isso pode dar errado também. Problemas de relacionamento são muito comuns, estresse, né, com orientador orientado, brigas. A gente que tem, né, que participa na pós-graduação, no colegiado, a gente vê casos horríveis de confusões que acontecem. E são questões relacionadas a convívio, à criação de cada um, ao gênio de cada um. E assim, o que eu posso dizer sempre conte com a orientação do coordenador do seu curso, né? Procure apoio, né? Orientação sobre o que fazer. Mas assim, a minha sugestão sempre
faça o melhor que você puder para combinar com o seu orientador e concluir o projeto sem grandes problemas, tá? Daí para frente você muda de laboratório, vai fazer um pós-doutorado em outro lugar. Trabalho concluído, defesa realizada, vida nova, vai em frente. Mas faça o seu possível para dar certo, porque você está sob uma liderança. Então, geralmente, a menos que sejam assim, abusos muito graves e tudo, esses problemas a gente tem que tentar contornar, né? Tentar da melhor forma possível contornar, de uma certa forma se submeter ali à orientação da pessoa, né? E finalizar o trabalho para você seguir em frente. Então, sempre que eu converso com o aluno, né, eu tento sugerir mais ou menos isso. Faça o possível para terminar os experimentos que o seu orientador precisa e terminar o trabalho sem grandes. Você não precisa amar o seu orientador, o que você precisa é seguir as instruções e finalizar o trabalho da melhor forma possível. Então, quando a relação já está desgastada, não está dando muito certo, o ideal é evitar que aquilo tenha que se delongar muito, né? Minha sugestão, é claro que é uma sugestão bem genérica, né? Eu não sei exatamente o que pode ser o problema que você possa estar encontrando, mas em geral eu sugiro isso, assim, né? Que você tenha paciência, calma, resiliência, siga em frente para concluir aí o seu curso o quanto antes. E é claro, né? A gente não poderia deixar de citar os problemas de saúde mental. Né? Muita gente com depressão e com outras questões que prejudicam, interrompem, pausam, paralisam o curso. É claro que eu não tenho nenhuma condição de dar nenhum tipo de conselho nessa direção, né? Mas relacionado à saúde, a menos de realmente que a pessoa procure apoio médico, procure ajuda, né, do profissional adequado, siga um tratamento adequado, né, sempre, peça ajuda. Nunca deixe de informar o seu orientador do que está acontecendo, a coordenação do seu curso, tá? O orientador, gente, ele tem que ser informado de tudo. Eu vou viajar, vou passar um mês fora, vou ficar na casa dos meus pais, meu pai tá doente, por exemplo. O orientador precisa ser informado de tudo, ele é ali a sua autoridade imediata, né? Ele tem que ter os seus contatos, ele tem que saber de tudo. Siga o tratamento e, mais uma vez, né, a mesma coisa que eu disse antes, assim que possível, foque em terminar, foque em concluir essa etapa e seguir em frente também, tá? Não fique se delongando muito, pedindo 1000 adiamentos, porque quanto mais você adia, mais distante você fica do seu trabalho, mais a bibliografia fica desatualizada, mais o conhecimento, né, avança e você está descola daquele trabalho, né, das atualizações que acontecem naquela área, seus experimentos ficam desatualizados, outras pessoas publicam na sua frente, e aí você corre o risco de realmente perder o trabalho longo que você fez durante, às vezes, anos, né? Então, a minha dica minha recomendação é que sempre você procure finalizar o quanto antes, com o mínimo viável ali, para concluir aquele trabalho com qualidade aceitável. Tá bom? Então isso rende muita coisa, pode ter muita coisa que eu esqueci de falar aqui e não quero que o episódio fique extremamente longo, né? Mas se você tem perguntas, sugestões, coisas que eu não abordei, deixa aqui pra gente, né? Que a gente vai adorar responder e também, quem sabe, fazer algum outro episódio focado em algum tema específico e também uma coisa que é um plano nosso, né? Convidar outras pessoas para bater um papo, conversar também sobre o assunto, né? Por enquanto eu tô colocando aqui para vocês as minhas reflexões que eu acho que podem ser úteis para muita gente, mas estamos sempre abertos às sugestões, tá bom? Bom ter você por aqui e até o próximo.